Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Metals. Eu sou o Maca e sou o host do bate-papo aqui que a gente vai ter hoje uma convidada super especial. Antes de eu apresentar ela, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é o @TXM Metals. No LinkedIn somos TXM Metals e lá no YouTube muito conteúdo bacana para você, de graça para você consumir, se atualizar. Além de todos os podcasts, o nosso canal é o TXM Business. E agradecer ao nosso patrocinador, ARR Absorção de Ruídos Reverberantes. Se você está olhando aí, está vendo a gente, esses painéis que tem aqui, eles são para absorver o som, então são painéis acústicos, tá? E eles são personalizáveis, você faz a arte que você quiser. E o pessoal da ARR faz esse trabalho incrível. Muito obrigado. E agora sim, estamos aqui com a Luciana Rosa. Seja muito bem-vinda, Luciana. Obrigada, tô bem feliz de estar aqui. Que coisa boa. Muito E bom. eu também estou muito feliz de estar aqui. Muito Ô, Luciana, obrigada. me diz uma coisa. Quem é tu? De onde é que tu vem? Me conta essa história. Quem sou eu? Essa pergunta é complexa, né? É Vai uns profunda. 3 dias pra responder. Nossa! Mas, basicamente, eu sou gaúcha, sou de Porto Alegre, minha família é toda de Bagé, assim, e de lá vim pra cá, pra Florianópolis. E aqui em Florianópolis, depois de anos trabalhando aí no corporativo, eu comecei a me enveredar, deve ser os ares de Florianópolis, né? Aí, esses áreas aqui são É. maravilhosos. Quando eu vi, eu estava com pezinhos já nas terapias e já estava fazendo curso de terapia, Theta Healing, Reiki, yoga, fiz 2 formações de yoga e aí Que me legal. aventurei aí por esse mundo. E hoje cá estou, né, no bem-estar. Então, Boa. basicamente é isso. Falando um pouquinho do profissional e a Luciana, posso dizer que eu acho que se eu fosse dizer quem sou eu acho que me viria a palavra exploradora, assim, sabe? Eu Boa. acho que eu sempre busquei muito e sempre busquei me melhorar, assim, me aprimorar, buscar aquilo que é mais sustentável para mim, para os outros, bem-estar a vida inteira, alimentação saudável. Então, acho que é isso. Acho que eu hoje estou caminhando no local que verdadeiramente é a minha essência. É. Já já a gente vai falar da Flow Up também, mas Uhum. vamos voltar um pouquinho ali. Tu começou a fazer esses cursos e a gostar dessa área enquanto estava no corporativo ainda. No corporativo, na verdade, eu era aquela, assim, que trabalhava lá no meio das metas, assim, e eu era muito Aí, boa em ó. vendas. E estava lá trabalhando em metas e as pessoas vinham me perguntar o que comer e de alimentação saudável. Então, sempre teve essa questão aí. Lá no corporativo, como eu trabalhava com metas, eu comecei a me sentir um pouco estressada e fui pro yoga como um equilíbrio. Então, Uhum. para mim era assim, era aquele momento, eu não esqueço uma cena, estava assim, ó, correndo com um carro para chegar no horário do yoga. Aí eu me Aham. dei conta, falei, nossa, o que que eu tô fazendo? Olha, imagina. Então eu tinha esse estilo de vida muito acelerado Imagina trabalhar com e meta, tudo. muito, Pressão assim, 24 horas. muito, muito. E tinha muitos clientes, trabalhava às vezes fora do horário também. E aí eu me vi nesse local e disse: "Não, eu vou buscar o yoga como um contraponto". E aí fui indo, estudando cada vez mais, Como aluna depois ainda. como aluna, depois busquei um curso de meditação mais extenso. Aí quando eu fiz meditação, eu nunca mais fui a mesma, né. Eu disse: "Não, eu gosto demais disso, eu quero isso mais profundamente", mas aí sempre como aluna. Uhum. Tá mesmo essa parte, né, 6 anos atrás, mais ou menos, que aí eu comecei a fazer curso de formação, mas até então era tudo pra mim, assim, sempre buscando o equilíbrio, aquela coisa, né, a gente vai na corda bamba buscando aquele equilíbrio, mas tomou muito conta, assim, do meu coração, e aí eu comecei a fazer esses cursos. O primeiro foi Theta Healing, que é uma terapia, assim, mais holística, né. Eu gosto bastante, basicamente liberações de crenças, eu fazia bastante essa questão da escavação de crenças, né. E depois eu fui para o ioga, eu senti um chamado no meu coração, não sei explicar, eu só senti assim: "Nossa, que vontade de estudar ioga", e eu fazia aula, inclusive aqui em Floripa, eu era aluna, e aí senti, foi a melhor coisa, sabe aquelas coisinhas, assim, que parece que assopram no teu ouvido? Aham. Em plena pandemia, estava eu lá me formando fazendo o curso de yoga, a Durante a experiência pandemia. durante a pandemia. Foi louco. Foi muito, muito
Incrível, assim, tanto que depois que terminou a pandemia, depois que a gente já estava com a vida normal, que a gente foi fazer a finalização completa, assim, o presencial. Mas eu fiz toda a formação ali, pleno esse processo aí. Depois fiz uma segunda formação também. Uhum. Aí depois fiz curso de chakra, que são os centros energéticos, biopsicologia. Aí tem um coach aí no meio e Aí, aí ó. vai indo. Legal, legal. Não para nunca. A gente não para. E quando é que foi o estalo pra ti? Cara, eu vou sair do corporativo, começar a empreender, vou começar a ir para um outro lado. Sim. Eu vou ser bem sincera, assim, eu pelo menos observo bastante que tem um movimento de muitas pessoas que acabam, querendo migrar, né, sair do corporativo, né. Hum. Mas eu tenho que ser sincera que eu realmente eu gostava do que eu fazia, eu via propósito. Uhum. Mas, eu sempre busquei muito para mim e eu sempre tive esse chamado da alimentação saudável, da vida mais integrativa. Então isso era algo que fazia muito sentido para mim. Quando eu vim para Floripa, eu vim num processo, assim, de uma mudança brusca de vida, eu finalizei casamento, mudei de cidade, fechei negócio, porque naquela época eu tinha uma empresa, eu revendia algumas coisas, tinha uma equipe de vendas, eu sempre trabalhei no corporativo e nos últimos 2 anos eu estava nessa empresa junto com meu ex-marido. Aí Uhum. vim para cá, abri o meu negócio, também Uhum. nesse processo, só que também já não fazia mais tanto sentido, porque tinha relação com semijóias, acessórios, Uhum. eu não tinha tanta conexão com isso, mas eu Entendi. via propósito, Uhum. porque eu tinha uma equipe de vendas, eu tinha mulheres, né, no caso eram Uhum. todas mulheres que vendiam para mim, e eu via muito propósito, porque eu trabalhava com gestão de pessoas e motivava elas e via propósito, e aí tinha lá o melhor ticket médio das franquias, então beleza. Então eu via propósito também no que eu fazia, mas não me sentia realizada, sentia que eu precisava ir para algo que me chamava mais, me completava mais. Quando eu fiz o ioga, abriu a minha mente, eu falei: "Nossa, é isso que eu sempre busquei", assim. Eu até brinco que decidi o que fazer de faculdade, né, Hum. eu pensava em fazer psicologia e não fiz. E aí, quando eu estudei ioga, eu disse: "Ah, agora eu tô entendendo, é isso Muita que eu coisa se queria, explica. é isso que eu queria", porque eu chamo ioga pra mim é psicologia do ser, sabe, é algo claro, é diferente de uma faculdade de psicologia, obviamente, mas tem muita conexão com a essência da gente, tem muita conexão com ética, né. Hum. Eu gosto acho que isso me bateu muito, assim, quando eu comecei a entender, ética é diferente de moral, né, ética Uhum. é aquilo que realmente não precisa estar numa regra para te dizer o que é certo e o que é errado. Teu coração tá ali te dizendo o que é Uhum. certo, sabe. E também eu entender que a gente não é só um corpo, que a gente Uhum. é de forma integral, que também nós temos uma relação com o todo, com a natureza. Eu acredito que eu até aconselho, assim, as pessoas a fazerem uma formação de ioga, Aí, boa. porque muda bastante a forma como você se relaciona com você mesmo, com o mundo. Então, pra mim foi bem intenso, foi profundo. Tô falando aqui, mas não foi só flores, foi bem intenso. Imagina, em plena pandemia, Imagina. trancada num apartamento, eu estava sozinha, gente. Bah. E aí era muito intenso, mas assim, foi muito transformador. Bom. E aí Maravilha. não tem jeito, né? Aí Não depois, tem. quem estuda yoga se apaixona, às vezes não trabalha com yoga, Uhum. mas nunca perde, né? Mesmo que a Uhum. pessoa não Uhum. trabalhe, é algo que tu te gera transformações, te faz ver a vida de uma forma Uhum. diferente. Então isso não tem como mudar. E o principal, assim, que eu acho que faz a gente sair do mental, faz a gente sentir mais. Uhum. Então acho que isso é o principal, assim, Que acho que não legal isso. ficar na mente, sabe, racionalizando, permitir sentir as coisas, Uhum. né, se conectar com o próprio corpo, se conectar com aquilo que está sentindo verdadeiramente, porque senão a cabeça daqui, né, um monte de Uhum. coisa, Uhum. um monte de informação, aí tu abre um celular, um monte de informação, aí tu vê na TV um monte de informação. Uhum. Então tu aprende a se conectar com o que verdadeiramente tu é, né. Uhum. Então acho Boa. que recomendo, Ótimo, ótimo. E a Flow Up surge nesse momento aí, né? nesse O que momento. é a Flow Up? Conta pra gente aí. Então, é engraçado que quando eu pensei em fazer uma startup de bem-estar, que é a Flow Up, esse nome, assim, veio para mim muito forte, porque para mim, eu tive já algumas situações que eu disse: "Nossa, eu tô no flow".
Que eu considero isso? Quando as coisas realmente fluem ou quando a gente está tão absorvido, assim, de algo que a gente gosta, né, que a gente entra naquele flow, né, às vezes sei lá, dando aula, por exemplo. Uhum. Então, quando eu pensei no nome, eu queria trazer para esse movimento que a pessoa ela se conectasse a veja bem, né, não é nem flow, é flow Uhum. up, Aham. porque eu quero não só que ela se conecte com o fluxo de vida dela, Uhum. que é esse fluxo natural, a gente está muito fora de conexão, né. A gente pensa que a gente tem mais conexão por Aham, causa da aham. tecnologia, mas é o contrário. Então, e o up é para que a gente possa entender que a gente pode mais, sabe. A vida ela não é para ser sofrida, a vida é pra gente realmente trazer a nossa potência. Eu percebo isso, que muitas vezes que eu vejo, infelizmente, muito seguido, eu mesmo passei por isso também, de não estar se sentindo verdadeiramente feliz, ou a gente não tá feliz o tempo inteiro, mas sabe, vitalidade, falo de realmente viver a vida que escolheu, fazer escolhas conscientes, ter mais consciência sobre os seus sentimentos. Então isso para mim que é o flow up, né. Quando eu pensei num startup, eu pensei em trazer experiências que fazem as pessoas se conectarem com elas mesmas, sentirem, sabe, vivências, experiências em que elas possam sentir. Então Legal. pode ser uma aula de yoga, pode ser uma dinâmica, pode ser aulas de meditação, pode ser imersão, pode ser retiro, pode ser qualquer coisa, desde que o movimento seja esse, né. Não Aham. é um monte de coisa entrando aqui na nossa cabeça, mas uma coisa fazendo sentir, fazer a pessoa em outro local, assim. Acontece tanto no corporativo, numa venda corporativa e venda CPF também. Tu atende os dois B2B, B2C. Pode ser venda corporativa e pode ser CPF, sim. Hoje eu faço mentorias. Uhum. Então, a minha mentoria sempre vai ir para um contexto desse, né? Vamos acessar nossa potência, vamos descobrir ali quem nós verdadeiramente somos, o que que me chama, né? Então, tem sempre essa pegadinha, assim, de autoconhecimento. E eu não tô tanto dando aulas de yoga hoje, né? Hoje eu tô direcionando mais para empresas mesmo. Eu já dei Uhum. bastante aula, aula online, aula também em espaços, espaço wellness, academia, já vários tipos de lugares diferentes. Então hoje eu acabo trabalhando mais nessa estrutura. Acabo, por exemplo, pego um briefing, crio uma proposta. Dar um exemplo, né, trabalhei agora fiz no Sebrae uma jornada de 8 encontros, então em cada Legal. encontro a gente trabalhava um determinado aspecto, fosse para os centros energéticos, que são chakras que a gente fala, né, centros energéticos são os nossos, centros de força, mas o importante ali é que eu conectava um aspecto. Se eu sei que o chakra básico traz segurança, então eu trazia, por exemplo, movimentos para o corpo, fazia respiratórios e fazia meditação que tinha relação com o que ia nos trazer segurança, o aspecto da segurança. Então, o aspecto da fluidez, o aspecto da força de ação. Então, a Legal. gente tem no yoga diversas ferramentas ali, movimentos que eu posso estar. Eu quero fazer uma respiração para me deixar com mais foco, eu quero Uhum. fazer uma respiração para trabalhar mais a minha ansiedade. Então nesse sentido, sabe. Boa, E boa. olha, o mundo é infinito, assim, dá para fazer muita coisa. E é bem customizável isso, né? Porque tu recebe uma Sim, demanda e aí tu cria essas experiências de acordo com cada cliente, sim, né? exatamente. Que As legal. mentorias é de tempo em tempos, Sim, né, sim. eu posso fazer uma mentoria para desenvolver a criatividade, uma parte mais voltada para mulheres, essas é de tempos em tempos, mas para a empresa hoje, como eu também estou atuando, né, estou começando, né, Uhum, eu uhum. atuo muito eu mesma, né, no caso, então eu posso fazer dessa forma, através de um briefing, fazer algo mais Legal. personalizado. Inclusive eu acho que esse é o diferencial, Uhum. né, porque hoje Claro. em dia a gente conta aí com algumas empresas, né, boas empresas, excelentes, mas que elas fazem de uma forma mais, tem ali um produto, a pessoa vai lá, Uhum, compra, uhum. é diferente a proposta, né. Então essa minha ideia é poder realmente entender verdadeiramente o que que a gente precisa atuar e, se for possível, inclusive fazer uma pesquisa mesmo, né, Boa, para que poder legal. compreender também qual é a necessidade. Agora, estou para fazer uma que a gente vai mais nas emoções. Então, ok, então a gente também precisa entender, aonde que a gente pode transitar que possa ser mais alinhado com a verdadeira necessidade ali deles, né. E Uhum. aí só através de
conversa, pesquisa, brief, dessa forma. Mas como eu trabalhei no corporativo, não é nada também muito E já dá difícil. pra juntar ali, ó, tranquilo. Inclusive, é uma dúvida, assim, que eu tenho. Eu sempre escuto falar muito, toda empresa ia surfar, porque tem o negócio da respiração, da calma, de esperar a Aham. onda, de se conectar com o mar, né? Qual que tu acha que é a grande importância, ou as importâncias, pro empreendedorismo com essas questões de bem-estar? Pro empreendedor com essas questões de bem-estar? O que tu acha disso? Olha, eu vou te dizer que eu acho que é fundamental, porque tem 2 coisas que eu quero te falar. Tu falou ali Uhum, dos par, né. uhum, Eu acho excelente, também indicaria muito, porque no momento vamos pensar assim, no momento que a pessoa está surfando, ela precisa ter a atenção plena naquilo que ela está fazendo. uhum. Muito a parte de respiração. E para mim, eu considero o mais importante, o mais determinante, e a gente esquece de respirar corretamente, tá. Isso não é assim, a gente pensa que, todo mundo sabe respirar. Não. Não, e eu falo isso de carteirinha, de quem dá as aulas e tem que ensinar, né, reensinar ali a fazer a meditação correta. Uhum. E para um empreendedor, é extremamente importante ele cuidar da saúde mental dele, o autocuidado. Ok, eu tem gente que me diz assim: "Ah, mas eu não tenho tempo, né". Poxa, às vezes eu falo: "Medita 5 minutinhos". "Ah, mas eu não sei meditar, minha mente é muito agitada". Bom, primeiro que essa pessoa é que mais precisa meditar, né. Mas Essa pessoa é a certa. exatamente. Mas, existem formas de você fazer isso, por exemplo, só respirando, só focando na sua própria respiração. Então, vocês imaginem, a gente está o tempo inteiro ocupando a nossa mente com um monte de informação. Aí, quem é empreendedor tem inúmeras coisas para se preocupar, precisa trabalhar a criatividade, Uhum. muito, né? A Boa. gente fala bastante inovação, TXM Uhum, me uhum. mudou a mente com essa questão de inovação. E aí eu fico pensando assim, se eu quero mais criatividade, como é que a gente vai ter criatividade numa mente completamente cheia de informação o tempo inteiro estressado, não tem, a coisa não flui, né, e não tem fluxo aí. Então, é nesse contraponto, é que a gente possa criar Boa. pequenos momentos para trazer essa regulação para o nosso organismo, né. Para abrir um espaço, não é não pensar, é simplesmente trazer ali um movimento de conexão contigo mesmo, um espaço, né, de excessos, para que tu consiga realmente trazer mais criatividade, achar soluções para alguns Uhum, problemas. Então, assim, é fundamental. Fora que tem a parte fisiológica, que aí, uhum, se a gente pensar que se eu trabalho, né, nessa questão do bem-estar, se eu trago o meu corpo para um movimento de mais calma, vou atuar nos meus hormônios, então eu já vou também ter um cortisol menor. Então vocês imaginem, toda a parte de saúde, se eu não tô com a minha saúde boa, uma pessoa que é empreendedora não consegue, né, então daqui a pouco a gente sabe o quanto a gente precisa contar com a gente mesmo e com a nossa uhum. saúde para fazer as coisas. Então eu respondendo a pergunta, acho, assim, fundamental. Quase que obrigatório. Exatamente. Boa, boa. E tu falou uma coisa que a gente escuta, mas eu queria ouvir de ti. Como é que era antes da TXM e depois da TXM a relação com a inovação, assim? Isso foi muito legal, assim, eu Coisa acho boa. que o Salomão ele deu uma aula de inovação, e aí que eu fui entender o que era inovação, porque eu achava que inovação era uma coisa, eu fui entender com ele que era outra. E na verdade é muito bacana, porque assim, ó, criatividade eu sempre tive desde sempre. Eu Uhum, sempre eu era pequenininha, gostava de desenhar. uhum. Aí depois eu sou daquelas que assim, ó, tu me dá isso aqui, eu já crio, Aí, monto, faço, né, a estrutura da metodologia. Então gosto muito, eu sou uma pessoa criativa, só que ser criativa é fundamental. Mas a inovação, ela traz a criatividade, mas com método, né. uhum, uhum, E eu achei assim, ó, isso para mim foi muito incrível. E na TXM eu aprendi essa questão do método, sabe. boa, Eu para mim, assim, ó, a grande transformação que eu tive, eu consigo me ver muito mais madura depois que eu saí da TXM. boa. Isso eu ouvi da minha mentora, inclusive, ela falou assim: "Nossa, impressionante ver ali no teu final". Realmente, porque eu fui fazendo também o que isso aí é importante, né, gente. Fui fazendo ali o que precisava, fui Sim, sim. experienciando, a plataforma é incrível, ela é organizada, então fica fácil, Uhum, né, da gente acessar. E aí ali eu fui indo, e aí tu vai crescendo, no momento que tu te coloca no movimento,
vai abrindo muito a tua mente, né? Tu vai Boa. compreendendo, tu vai tendo que fazer pesquisa de mercado e toda a base ali também que a gente teve com um monte de boa demais, assim, mentores, né? E vai se E conectando com esse tema e vai criando um fluxo. Vai é, criando um flow, totalmente. Um que flow, leva pra vida toda. um flow, viu? Flow up. Aí, ó. Mas é bem legal isso. A gente teve também, fiquei bem impressionada com a qualidade dos mentores. Eu achei Faz sensacional. uma curadoria legal. A É, gente foi tem- muito, muito incrível. E fora o Salomão, né? Que é a parte. Não tem como não falar no homem. Ele é demais, assim. Eu tive a alegria, a felicidade de ter uma mentoria dele, uma Ah, mentoria coisa extra. boa. Vai, eu sou muito É bom sortuda. demais. E foi incrível, assim. Ele foi pontual ali na que precisava olhar, assim. Foi Que bem legal. maravilha. É. Que maravilha. Ô, Luciana, chegamos agora no nosso Momento TXM. No Momento Uhum. TXM eu te faço 3 perguntinhas, Tá. uma pra cada letrinha do nosso nome e vamos ver o que tá esse aí, ok? Ai, vamos. Bora lá, então. Perguntinha Think. Uma frase ou pensamento. Então, eu gosto muito de uma frase: se faz sentir, faz sentido. Eu acho Ah, bem legal e eu acho que isso entra bem pra minha proposta, assim, de trabalho, sabe? maravilha. Boa, É. bela frase, bela Uhum. frase. Perguntinha Experience. Cite uma experiência memorável que tu teve. Uma viagem, pode ser analógico, digital. O que manda? Olha, vou te dizer que uma das melhores experiências da minha vida foi morar fora. Morei na Austrália, ali em Sydney, e eu fui pra lá com o inglês meia boca, assim, Aham. horrível. Cheguei lá no primeiro mês, já tava trabalhando, já Ali, ó. depois andei de carro, bati carro também 2 É vezes, isso, é isso. porque me esqueci que era pra um lado e era pro outro. Aham. E sorte que tinha seguro. Mas senão tava mal ali na foto. Mas assim, foi uma experiência. Eu vou dizer pra vocês, olha, eu fiz de tudo. Eu limpei chão, eu fui housekeeper, trabalhei num salão de brasileiras, eu fiz um monte de coisa. E foi uma Nossa. coisa assim, eu voltei de lá com uma autoconfiança, porque tudo era novo. E se colocar numa experiência em que tu realmente tem que ter muita vontade de ir lá, de aprender, de estar nesse local de explorar mesmo, sabe. Então foi uma experiência, assim, que eu digo que eu fui antes, e a Luciana depois, ela foi uma expansão, assim, de consciência. Foi muito Nossa, legal. E é ao contrário que dirige. É ao contrário. Na Inglaterra, é como na Inglaterra, né? Exatamente. Isso. Nossa. Aí deve ser uma confusão. Mas foi assim, ó, um dia, eu fui Ah. fui comprar um bolinho, fui sair do estacionamento, eu simplesmente esqueci, fui pro lado contrário, fui direto na roda Ah. de uma australiana. E eu ainda não falava inglês direito. Sorry, Foi. tá tudo bem. Nossa, mas tudo bem, mas deu tudo certo. Que bom. Perguntinha Manage. Uma regra ou ferramenta de gestão que tu recomenda? Eu vou na regra, assim, Ok. eu realmente acredito que todo mundo tem talentos, tem as suas habilidades. Eu acho que quando a gente consegue captar a pessoa certa para o local certo, eu acho que a pessoa se sente muito mais com motivação para produzir, para entregar, para servir ali, e ao mesmo tempo a gente tem muito mais resultado. Então eu acho que ter esse cuidado de colocar as pessoas certas nos lugares certos, sabe? Que elas possam realmente usar as habilidades dela, eu acho que isso aí é fundamental. Eu tenho um MBA em gestão de pessoas e eu gosto muito dessa parte, assim. Eu realmente acredito que todo mundo tem talentos, mas a gente precisa também desenvolver ali. Todo mundo tem talentos e habilidades. As habilidades a gente tem que estar sempre desenvolvendo, Uhum. adquirindo outras novas. Mas quando a gente está no nosso lugar, sabe, aquele que a gente pode realmente fazer o que a gente sabe fazer de melhor, aí eu acho que é só sucesso. Massa, que coisa boa. Ô, Aham. Luciana, conta pra mim, qual que é a parte, ou qual que foi pra ti a parte mais difícil de aprender? Sabe que não foi fácil, Aí, ó. eu vou ter que contar um segredo, Boa, então. Ué, é isso que queremos. É um segredo. Gente, eu trabalhei muito tempo com meta, assim, muito tempo, e vendendo, e vendia, e batia as metas. Mas quando eu tive que vender o meu próprio negócio, foi desafiador para mim. Olha que coisa, né? Não foi fácil, e aí eu comecei a me dar conta. Tanto que depois eu fiz também o Ressignificando as Vendas, cheguei a fazer um workshop disso e tudo Uhum. mais.
Porque eu comecei a perceber que eu tinha muitas crenças, assim, que eu tinha que trabalhar e eu tinha dificuldade em cobrar, eu tinha Uhum. várias dores ali, né? Aham. E aí eu fui trabalhando isso e hoje em dia é suave pra mim, mas eu precisei olhar pra isso em profundidade, tá? Esse aí foi o mais difícil. E a outra coisa também que eu acho que é bem determinante, que também foi desafiador, que esse também foi uma virada boa de chave que eu tive, é que eu não entendia, o meu cérebro não funcionava muito bem, porque eu sempre trabalhei numa empresa, com horário, com alguém me dizendo o que eu tinha que fazer. Depois eu tive Uhum. o meu negócio e eu sabia o que tinha que fazer, mas eu tinha o horário ali certinho e eu sabia que tinha aquela demanda Uhum. que tinha que ser feito. Quando eu fui empreender, uma outra forma de dar aula de yoga, fazer outras coisas, enfim, dar curso, eu comecei a me dar conta que eu tinha que me organizar muito mais. E É. foi muito desafiador. Ah. Nossa, eu ia por exemplo, às vezes eu trabalhava o final de semana inteiro e já aconteceu de eu ir pra praia na segunda, me sentindo super culpada. "O que que eu Aham, tô fazendo aham. aqui?", sabe, super mal. "Ai, que horror, não posso postar porque o Aham, que vão aham. pensar?". Então muitas coisas, assim, pra trabalhar, e depois a gente libera isso, né, e tá tudo certo, e hoje em dia eu já tá tranquilo também. Já tá indo pra praia segunda sem medo, Nossa, sem já. preocupação. Imagina, né. Mas é mais ou menos assim, eu realmente eu consigo entender que é outro tipo de produção. Uhum, A gente se uhum. cobra muito, então a gente Muito, tem que ter muito. essa clareza, né, a dinâmica é diferente, e os processos são outros, e às vezes a gente tem que estudar, e esse estudo faz parte do trabalho Uhum. também, então mas hoje em dia tá Tá acomodado, tá tranquilo. tranquilo. E a gente tem muita gente que escuta aqui, a gente, estão começando startup, então ali, dica que tu dá pra esse pessoal que tá começando a empreender agora? Então, bom, uma boa dica é buscar a TXM. Bom, bom, Gente, eu perfeito. tive uma boa experiência, eu tive uma excelente experiência, então e a gente fala brincando, mas hoje em dia, é uma coisa muito boa, a gente tem muitas formas de ajuda, né. A gente tem ali aqui a TXM, a gente tem outros locais também que dão esse suporte para o empreendedor, então eu acho muito importante buscar conhecimento de cara, conhecimentos, dessa questão de mentalidade empreendedora, conhecimentos de vendas, tem que saber, conhecimento financeiro. Então a gente tem que Boa. ter um mínimo de base para ter o pé no chão, porque o que que eu observo? Eu fiz isso também. Eu fui ela louca, assim, de qualquer jeito, sem uma estrutura. Então, demorei um bom tempo para conseguir compreender. Aí, fui fazer várias dinâmicas, fiz TXM, fiz alguns outros também processos, assim, de estudo para conseguir compreender a mentalidade ali empreendedora, conseguir me resguardar mais, principalmente nessa questão também financeira, sabe? Uhum, A gente tem uhum. que ter um planejamento. Boa. Então, considero que buscar esse conhecimento, essa base mínima, pelo menos, a gente precisa fazer. Não indico fazer por conta. Uhum. Acho que o conhecimento assim de pessoas que sabem, a TXM aqui tem uma boa ideia, é excelente. Tu vai ter esse 360, né? Uhum. Então, isso é muito importante. E cria um ecossistema, te apresenta pro É, ecossistema, a- tem um caminho, uma trilha pra entrar ali, te aproxima dessas é. pessoas, acho que é muito bom também, né? É excelente. Eu gosto da palavra ali, mas levando para o lado holístico, né? Do aterramento, é colocar o Uhum. pé no chão mesmo, sabe? Boa, boa. Acho que a gente tem ali a nossa ideia, o nosso sonho, e é super válido. Acho que isso que nos motiva, mas a gente precisa colocar o pé no chão. A gente saber que vai ter que pagar conta, vai ter que se organizar, Exato. tem que fazer a parte formal ali, fazer um MEI, fazer, enfim, parte burocrática. Então, ter o respaldo disso é Uhum. super importante, né? Boa. Gosta de ler, Luciana? Ai, eu adoro. Ih, coisa Eu sou boa! a louca dos livros. Aí, boa, boa. Que livro que tu Aham. mais gosta, que tu recomenda aí pra galera? Então, livros seriam, assim, são vários, mas os últimos, os que estão na minha cabeça, assim, fresquinho, Criando o Trabalho que Você Ama, do Dick Ó. Jaron. Ele não é um livro tão conhecido, mas foi um livro que mudou minha vida. Foi o que eu comecei a empreender. Ele traz esse olhar dos centros energéticos, mas ele traz muito de como você olhar, criar um trabalho que realmente tenha propósito e uma relação com a tua essência. Então, gosto muito. Gosto também, indico o Flow, também acho Ah, sensacional. Jimmy Halle, né? É, Uhum. Uhum. exatamente.
maravilhoso, né, não poderia ser outro. E são tantos, assim, a entrega incondicional já aí já vamos a Boa, entrega boa. incondicional ele já é bem assim, tipo, vamos viver a vida no flow, né, nem sempre eu tentei fazer um período, não Bom. consegui, mas acho que é bem legal pra gente também sair desse local de rigidez, sabe, Uhum. também saber se entregar pra vida, confiar, eu acho que me pediu um, eu dei 3 É aí, né, ótimo, é ótimo. mas Um filme ou uma música? 2. O que que manda? eu gosto muito de filmes e música, assim, filme até um pouco eu vejo um pouco menos, assim. Acho que o Fabuloso Destino de Amélie Poulain eu acho um filme Ah, legal, legal. Gênio Indomável também acho pra mim me marcou bastante, Uhum. assim. Eu gosto desses filmes mais levezinhos, eu não sou a mais, sabe, eu sou mais do livro do que Boa, boa, do boa. filme. E uma pessoa que te inspira? Eu tenho acompanhado, eu poderia dizer aqui, eu já fui em algumas palestras, já vi pessoalmente ali o Lama Padsanten, que é do budismo, então Legal. eu gosto muito dessas pessoas de sabedoria, independente, ele é do budismo no caso, se é religião, se não é, mas pessoas assim de sabedoria me inspiram bastante, sabe. Uhum. Mas eu tenho acompanhado algumas pessoas no LinkedIn que eu tenho gostado bastante. Ah, ai, é difícil dizer alguém assim, né. Mas tem Pode ser pode ser muitas várias pessoas. ai, agora deixa eu me lembrar o nome dela. Faltou aqui, só porque eu tô ao vivo, eu tô aqui, ó, me faltou o nome dela. Isabela Camargo, né. Pode Isabela ser, Camargo, pode é. ser. Ela é jornalista e ela tem atuado bastante nessa questão da saúde mental, da psicologia também, sabe, do bem-estar. Eu acho bem legal o trabalho dela, eu tenho gostado muito. Então eu pego algumas pessoas, assim, para acompanhar, para me inspirar nesse processo. Tem a Lígia Costa, se não me engano, também tenho acompanhado o trabalho dela. Ela escreveu um livro chamado Liderança Humanizada. Ó, que legal. Aí me conectei bastante, assim, bem acompanhada, ela faz um trabalho de mindfulness também nas empresas. São essas pessoas, assim, que estão nesse movimento mais ou Uhum. menos da bandeira aí Sim. do bem-estar, né, me inspiram bastante, profissionais que já estão mais, há mais tempo no mercado, né. A liderança humanizada depois. Muito É, bom, muito muito bom. interessante, eu gosto muito. Quando eu fazia o workshop de venda ali, eu fiz Uhum. venda com propósito, Uhum, uhum. então eu sempre linkava dessa parte. Eu acho que o mundo hoje ele pede um novo olhar, né, então Uhum. trazer esse mais que, tá batido. Não, não tá batido, sabe, porque a gente pode pensar um pouquinho, refletir um pouquinho mais, como que é essa nova liderança, ela vai por esse lado, assim, de Boa. entender, a gente já sabe que não é de cima para baixo, né, é um movimento muito mais de cocriação, vou usar cocriação que é a palavra na minha frente, palavra bastante usada pelo Salomão aqui na TXM. Mas, a gente olhar para essas interpretações, essas novas interpretações que fazem contexto mais, humanitário. Eu acredito que se a gente pudesse fazer com que cada vez mais nas empresas as pessoas pudessem usar também os talentos, sabe, Boa. pudessem usar mais a sua criatividade, tenho certeza que as pessoas seriam mais realizadas no seu trabalho. Por que as pessoas têm que buscar realização só no seu próprio negócio, né, Uhum, então, uhum. existem Só no sábado e domingo. exato. Aham. Não é um mar de rosas, né, gente, só Claro, é só evidente, coisa boa, eu evidente. vou viver do meu propósito, não. Mas, assim, se sentir motivado mesmo, que na hora do perrengue ali, Uhum, a uhum. pessoa diz: "Não, eu sei por que que eu tô fazendo isso", viu, né. Óbvio, óbvio, muito bom. Hum. Ô, Luciano, o que que podemos esperar aí do futuro da Luciana, da Flow Up? O que que podemos esperar aí? Eu, olha, já cocriei, assim, já nas minhas meditações enxergo, assim, claramente, um app de bem-estar, isso Boa. sim. E me vejo aí trazendo esse movimento da meditação para muitas pessoas. Não é só a questão da meditação, né, mas uma nova relação consigo mesmo, esse para mim é o Legal. principal. A meditação é uma ferramenta, Uhum. ela pode ser utilizada ou não, mas que as pessoas consigam se conectar mais com a sua essência, sabe. Acho que é Legal, isso, e conseguir fazer isso de forma mais escalável. legal, legal. Luciano, o que que é sucesso pra ti? Eu adoro essa palavra, né, porque sucesso cada um tem a sua definição de sucesso, né. É. Eu tenho até no na minha geladeira, cria a sua sucesso, cria a sua definição e vá atrás, ou Olha aí. siga e vá em frente, é uma coisa assim. E
Sucesso para mim é ter saúde, ter realização pessoal e prosperidade. Apesar de que eu acho que prosperidade pega tudo, né? E a prosperidade não é ter os nossos recursos para fazer aquilo que a gente precisa, mas eu acho que é principalmente a gente saber que vale a pena tudo isso, sabe? É eu viver uma vida com qualidade, uma vida que faça sentido, ter um trabalho que tenha um significado para mim e tenha um significado num contexto maior também, ter uma boa relação com as pessoas, ter uma boa relação com a natureza. Eu acho que é isso, é poder dormir todos os dias com aquela sensação. É óbvio que a gente sabe que a gente tem ali os perrengues da vida, né? E tá tudo certo, mas a gente saber mesmo assim que a gente tá fazendo algo significado, Hum. pelo menos na nossa vida, sabe? Naquele nosso contexto, a gente não precisa pensar, preciso mudar o mundo para ter sucesso. Não, mas eu posso ter sucesso ali aonde eu vivo, né? Tendo melhores ações, buscando ser uma pessoa melhor. Então, sucesso para mim é isso, é se sentir realmente um movimento de melhora todos os dias, mas também se sentir bem quem se é com a vida que se tem. É isso. Maravilha. Eu Maravilha. tentei ser objetiva, né? Mas não rolou. Conseguiu, não tem problema. Perfeitamente. Luciana, queria te agradecer demais por ter aceitado vir aí no nosso podcast, tá? Eu sei que é difícil arranjar uma horinha, agenda apertada pra cá e pra lá, mas obrigado por falar com todo mundo e ver a gente aí, por trazer esse assunto mais leve, mais tranquilo, e que é tão importante pra quem tá empreendendo ou pra quem pensa em empreender. Tá? A gente tem um brindezinho aqui, ó, da TXM pra você, a nossa eco bag. Ai, que maravilha, olha que Aí, linda. ó. Coisa boa, sucesso tem total. Aqui atrás também. Nossa, amei. Como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Então, eu tenho um site, que é Soulo Rosa, eu tenho também Instagram, que é Soulo Rosa, fica como se fosse um soul de alma ali, né, mas é Soulo Rosa. E também tem o LinkedIn, que é Luciana Rosa Gonçalves, então qualquer um deles podem me achar. Eu tô aí modificando um pouquinho o Instagram, mas tô aí mudando o branding, essas coisas todas, né? Mas vamos que vamos. Maravilha. Galera, sigam a Luciana Rosa lá no LinkedIn, no Instagram. Acessem o site dela e não deixe de seguir a gente também. Nosso Instagram é o @txm.methods. Vê a gente lá no LinkedIn e acompanha esse e outros conteúdos lá no nosso canal do YouTube. E a gente tá também no Spotify, em todas as plataformas aí de podcast. Fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.